Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui para fazermos, mais do que uma palestra, é muito mais uma reflexão sobre os temas muito importantes que a própria doutrina espírita nos traz, de esclarecimento, de conforto e principalmente como uma alavanca para a nossa evolução. Na noite de hoje, nós vamos tratar de um assunto que nos toca a todos, que são os laços eternos de família. Então, família, todos nós temos, e todos nós temos as alegrias e as tristezas dentro dela. É necessário, ao tratarmos deste assunto, colocarmos algumas, por assim dizer, observações. Essa questão sobre os laços de família, nós vamos fazer à luz da doutrina espírita, ou seja, usando um dos mecanismos, um dos instrumentos que a doutrina espírita nos coloca para que a gente possa esclarecer, responder a dúvidas que todos nós temos. Então, a doutrina espírita tem um elemento, um instrumento que pode nos dar a facilidade do entendimento de vários problemas que nós temos em relação às questões família, que é a reencarnação. Porque dentro da família, nós temos famílias diversas, Então, nós temos famílias muito harmoniosas, onde a gente verifica que as pessoas que compõem aquele núcleo familiar é bastante harmônico, são pessoas, inclusive, muito parecidas, não só na parte física, mas principalmente na parte das atitudes da moral. Como há também famílias bastante conflituosas, São famílias em que a gente vê, por exemplo, pais bondosos, honestos, e ter filhos, ou um filho desonesto, outros bem honestos, destoando, às vezes, que a gente até chama de ovelha negra, Então, uma pessoa tanto pelo lado do bem, então tem famílias bastante desajustadas, mas dentro dessa família existe alguém que destoa dos outros membros da família exatamente pelo seu comportamento ético, pelo seu comportamento correto, pelas suas ideias mais avançadas, mais progressistas, e como também temos o contrário, famílias bastante harmoniosas, bastante cuidadosas em termos das suas atitudes morais, e temos dentro daquela família um elemento, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, que destoa do resto, ou seja, uma pessoa que às vezes tem um comportamento bastante diferente de todo o restante dos membros daquele grupo, Então, uma pessoa que às vezes tem atitudes grosseiras, pessoa que traz no seu comportamento a falta de ética, tendendo a roubos, a enganar, a não querer trabalhar, a não querer progredir. Então, a gente vê que existem famílias de todos os tipos. Como a gente pode encontrar a explicação para isso? Se nós colocarmos principalmente a visão de que temos somente uma vida, Então, a visão fora da reencarnação, Então, vamos colocar aqui tanto doutrinas como religiões, como até mesmo as acreditam em Deus. Então, essas pessoas, elas têm uma visão
de que só existe essa vida. Então, que nós fomos criados nessa vida, ao desencarnarmos, então, ao morrermos, então, elas não usam nem o desencarne, porque elas não têm a reencarnação como um princípio. Então, que é um grande número de pessoas que assim pensam, né? Elas colocam, então, portanto, sendo criado nessa vida e tendo como, após a morte, a não outra vida, né? Então, religiões e doutrinas que acreditam que após a morte não há uma reencarnação, o espírito, então, ficaria aguardando um juízo final para ser julgado e verificado. Se teve um comportamento adequado, seguirá, né, para perto de Deus. Caso contrário, irá para o inferno, para um purgatório, onde ficará eternamente naquele estado. E tem aquelas pessoas que, por não acreditar em Deus, elas, portanto, após a morte, elas nada esperam. Então, elas não acreditam nem em reencarnação, nem na eternidade do espírito, né? Então, para essas pessoas, somos uma única coisa, né? A carne. Acabou, né? O corpo físico, acaba-se tudo. Então, colocado desta forma, nós não teríamos como explicar essas diferenças. E por que, por exemplo, uma pessoa, né, a pessoa pensando assim, eu sou uma pessoa boa, né, sou uma pessoa que tenho cuidados com relação a ter um comportamento ético dentro da sociedade, mas vivo dentro de uma família cheia de conflitos, não me dou bem com meu pai, não reconheço meus irmãos, fora da família tenho amigos que são mais irmãos do que meus próprios irmãos. Então, como que essa pessoa pode explicar o porquê, né, de ter nascido numa família como esta? Então, as pessoas que acreditam em Deus tem duas saídas. Ou se conformar, né? Então, foi assim que Deus quis, ou se revoltar e deixar até de acreditar em Deus, ou mesmo, vamos dizer assim, divulgar a não existência de Deus por sua revolta, levando essa pessoa, às vezes, até mesmo a uma depressão ou ao suicídio. Então, o fato de não encontrarmos respostas, né, para essas divergências de família levam-nos a ter esses dois tipos de comportamento. Não há outro. Ou a gente se revolta, né, acredita que Deus foi injusto, que nós não merecíamos. Uma mãe, por exemplo, que se dedica a vida toda aos seus filhos e, de repente, tem um filho que traz maior transtorno para a família, né? Que se revolta contra os próprios pais, contra a mãe. E esse filho, a mãe pode perguntar, meu Deus, o que foi que eu fiz para ter essa criatura? Se eu tudo faço e ela fica revoltada, não gosta de mim, não gosta dos irmãos, enfim, como eu posso encontrar a resposta disso? Como eu posso perguntar a Deus, Deus, por que isso? E encontrar uma resposta. Então, ou eu me resigno, aceito e diz, não, a Deus tem os seus propósitos, Deus deve estar sabendo o que está fazendo, vou aceitar e pronto. Sigo a vida, mas de uma certa forma triste. Aceito, mas não tenho a felicidade dentro do meu coração. Né? De uma certa forma, trago dentro de mim até uma mágoa. Posso até não verbalizar, mas fica nítido que eu estou magoada com Deus, magoada com a própria vida, porque, afinal de contas, eu vejo outras pessoas que não passam por esse tipo de problema. Ou mesmo
outras coisas do tipo assim, somos pessoas boas, somos pessoas que lutamos, que fazemos tudo direitinho e nada dá certo para a nossa família. A gente não encontra emprego, tudo é muito difícil para nós, enfim, né? Então, todos esses panoramas, sejam eles bons ou ruins, nós não encontramos a explicação para termos essas divergências e o porquê que nós recebemos a família que temos. Se é uma família boa, ótimo, mas mesmo assim não se explica. Se eu fui criada agora, qual é o merecimento que eu tenho? Né? E por que eu tenho merecimento, mas fulano que eu conheço que tem uma família horrorosa, qual é o problema que Deus colocou para ele ter aquilo? Se ele também foi criado nessa vida, qual é a culpa dele? Né? Então, colocado assim, nós verificamos que a gente fica sem a solução. A doutrina espírita nos traz a solução. A doutrina espírita tem resposta para isso. Tem resposta lógica, não é algo mistério da fé, não é algo de dogma, acredite e pronto. Não vamos colocar no ombro de Deus a nossa solução. Então, a solução da doutrina espírita não é colocar no ombro de Deus, Deus quer assim, aceite, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe de todas as coisas, comanda tudo e é na mão dele. Então, tudo isso que está acontecendo é culpa dele, né? Então, a doutrina espírita coloca uma resposta lógica, uma resposta sensata, uma resposta que nos dá o conforto, a clareza, a sabedoria. Coloca, inclusive, de forma nítida, a justiça divina. Então, a resposta que a doutrina espírita coloca para essas questões tem a lógica e tem também no seu bojo, né, perpassando toda a explicação, a base de tudo, o amor incondicional de Deus, a justiça divina de colocarmos todos de forma igual. Se hoje temos uma desigualdade, tem uma explicação em nós para isso e não em Deus. E que nós também podemos dar a solução em vida para essas questões. Então, algo que pode nos parecer que nós devemos entregar, né? Pronto, é um problema, não tenho o que fazer, acabou. Vai ser sempre assim e eu não tenho como solucionar. Mas a doutrina espírita não. Ela dá uma explicação, ela dá uma clareza, né? Mostrando a justiça divina, o amor de Deus e ainda todos os instrumentos necessários para que a gente possa dar solução para essas questões também. Então, não só nos esclarece, como nos dá também soluções para que a gente, ainda nesta vida, possamos amenizar, podemos até resolver mesmo as questões que nós temos em família. Quais são os instrumentos, além da reencarnação, que a gente vai discorrer mais, que a doutrina espírita coloca como resposta para essas questões? Coloca utilizando uma lei física que todos nós conhecemos. Todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. Ou seja, se a causa é boa, né, vai ter um efeito bom. Se o efeito é ruim, é porque a causa é ruim. Se nós colocarmos, seguindo este raciocínio, nós vamos ter que Deus é bom. Deus nos criou. Ora, se as coisas que estão acontecendo conosco são boas, dá para a gente entender que provém de Deus porque Deus é bom. Mas se as coisas que nos acontecem são ruins, se nós temos problemas graves, né, nas nossas vidas,
principalmente as relacionadas com família, que a gente não escolheu, né? Teoricamente, se assim pensarmos, foi Deus que nos colocou, que nos criou agora, ele nos colocou nessa família. Então, se eu tenho este problema com essa família e esse problema é ruim, então vem de Deus. Essa coisa ruim vem de Deus. Então, é Deus quem criou isso. Então, esse efeito aqui vem de uma causa ruim, e se essa causa é Deus, Deus é ruim. Temos como conceber Deus com erro, com imperfeição, Deus sendo, em algumas atitudes suas, injusto, colocado um outro, além da reencarnação, além da questão de todo o efeito provém de uma causa, nós temos um outro instrumento, né, que a doutrina espírita nos coloca, um instrumento de análise, né? É a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos. Então, quando Jesus afirma no seu evangelho, né, nos seus ensinos, nas suas explanações, quando ele diz muito claramente: há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando Jesus nos coloca isso, ele mostra para nós e diz mais, que se assim não fosse, ele nos diria. Então, se ele está nos dizendo que há muitas moradas na casa do meu Pai, é porque é uma verdade. E quando Jesus diz para Nicodemos que para entrar no reino dos céus há necessidade de nascermos de novo, apesar das religiões fazerem, né, a interpretação dessa passagem como sendo a necessidade do batismo, o nascer de novo aí seria o batismo. Mas, ora, se a gente pensar que existem homens no mundo que não conheceram, por exemplo, as doutrinas que colocam o batismo como a salvação. Quantos homens, mesmo conhecendo isso, mas por não abraçar uma doutrina e por não se batizarem, mas foram homens que lutaram pelos seus irmãos, que lutaram por uma vida melhor para todos, que foram bons, honestos, extremamente caridosos, ou seja, que seguiram o Cristo em todas as suas facetas, né? De bondade, de caridade, de amor ao próximo, de fazer ao outro que gostaria que lhe fizesse. Mas este homem ou mulher não se batizou. Então, por isso, não está salvo? Então, o batismo, o fato de alguém se batizar, mas levar uma vida indigna, uma vida egoísta, sem pensar no próximo, só pensar em si, sem fazer nada nem pela humanidade, nem pela sua cidade, nem pelo seu país. Uma pessoa que não pensa no pobre, que não pensa naquele que falta as coisas, sejam materiais, espirituais, mentais. Aquele que não se preocupa com o seu irmão, mas vai ser salvo porque foi batizado? Não tem lógica isso. Quando Jesus fala sobre o nascer de novo, é realmente a questão de termos uma nova chance. Erramos, mas temos chance de uma nova existência, podermos fazer o conserto e darmos passos, né, para frente, adiante na nossa evolução, na busca da perfeição. Então, a doutrina espírita, ela nos dá, por meio desses instrumentos, toda a explicação, toda a lógica para essas nossas indagações, para esses nossos conflitos. Então, vamos lá, começando, então, pela questão da reencarnação, que, junto com a pluralidade dos mundos,
e a pluralidade das existências formam um único conjunto, né? Lógico, claro, tendo a razão como base, tendo o amor de Deus, a justiça divina como amarrando todas essas coisas, né? Então, a reencarnação traz para nós, vamos assim dizer, a oportunidade de verificarmos que nós temos, sim, uma família, nós temos dois tipos de família. A reencarnação nos mostra que nós temos dois tipos de família. A família de sangue, que é a família que nessa existência nós estamos inseridos, e temos a família espiritual. Daí que nós temos uma passagem no Evangelho onde Jesus é pouco compreendido se nós não tivermos essa lógica, se a gente não utilizar esse instrumento de análise, que é quando Jesus está com seus discípulos e sua mãe, Maria, vem com os seus irmãos procurá-lo. Jesus, então, avisam para Jesus, Senhor, né, sua mãe se encontra aí fora com seus irmãos. E Jesus olhar para todos e dizer, quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? E olhar, então, e situar, esses são meus irmãos, esses é que são a minha família. Como compreender Jesus negando a sua própria família, né? Negando a sua própria mãe? Jesus não querendo aceitar, vamos assim, perante todas aquelas pessoas, que aqueles que estavam, né, solicitando a sua presença fosse a sua família. Ora, só tem essa explicação. Jesus queria colocar para nós que a família espiritual é aquela que faz a vontade do seu Pai que está no céu. E foi isso que ele diz. Será meu pai, será minha mãe, será meu irmão, aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, Jesus deixa claro para nós que nós seremos irmãos espirituais. Nós seremos irmãos uns dos outros e, principalmente, irmão no bem, quando a gente fizer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Sermos um Jesus, porque Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus veio para nós não nos livrarmos do pecado, não livrar-nos, né? A gente errou e aí Jesus vem apagar tudo. Não, eu compro a dívida de vocês e está tudo certo. Não seria justo. Não seria justo. Jesus não veio aqui para isso. Jesus veio a este mundo para colocar-nos para se colocar como modelo e guia para nós. Queremos a salvação? Queremos ir para perto de Deus? Queremos ser espíritos puros? Então, pronto, está aí. Como é que a gente deve ser? Devemos ser um Jesus. E como conseguir isso? Seguindo tudo aquilo que ele deixou traçado, tudo aquilo que ele verbalizou e tudo aquilo que ele viveu, né? Então, Jesus não só falou, Jesus mostrou por atos, mostrou por ações como que nós devemos ser chamados filhos de Deus, como que nós podemos chegar a espíritos evoluídos, né, a espíritos puros, diante da nossa relativa evolução, né? Nós não podemos superar Deus, porque Deus é o Criador e nós somos a criatura. A criatura nunca irá, né, passar o seu Criador. Então, mas nós podemos chegar a sermos espíritos puros diante da nossa relatividade
em relação ao Criador. Então, nós podemos ser um espírito puro. Nós vamos ser, todos nós seremos um dia espíritos puros. E Jesus é o nosso modelo e guia. Então, Jesus, quando coloca esta questão, fica claro, gente, senão seria total falta de lógica Jesus colocar um desamor assim em relação à sua própria família, um mau exemplo. Ele estaria negando a família de sangue. Mas Jesus coloca que os seus irmãos, por não a sua mãe, não Nossa Senhora, né? Ele mostrou em várias partes o amor que ele tinha por ela, o respeito, né, por Nossa Senhora, mas os seus irmãos, Jesus escolheu outros irmãos para o seu apostolado, porque os seus próprios irmãos de carne, né, os irmãos ali de sangue, não quiseram segui-lo, não acreditavam nele. Inclusive, tinham ido, né, nessa hora para ver se podiam prendê-lo, porque achavam que ele não estava com seu juízo perfeito, por estar exatamente fazendo uma revolução, né? Então, Jesus era um revolucionário contra a ordem vigente, tanto a ordem no sentido daqueles costumes, mostrando dentro da própria religião, né? Mesmo eles acreditando em Deus e tudo, mas Jesus mostrando que, na prática, no dia a dia, no relacionamento com os irmãos, eles estavam errados. Então, Jesus traz a imagem de um pai bondoso, de um pai misericordioso. Jesus traz que a nossa salvação está na execução do amor, no olhar para o nosso irmão como se fosse nós mesmos, de fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então, Jesus é um revolucionário e os seus irmãos, né, acreditam que ele está errado, que ele não deveria agir da forma como ele agia. Então, Jesus vê que ele tem aquelas pessoas como irmãos de sangue, mas não irmãos espirituais. Daí, nós podemos ter famílias, nós nascermos em uma família, reencarnarmos em uma família com bastante problema, com diferenças de pensar, de agir, com certeza, porque nós podemos estar dentro de um contexto que nós solicitamos na nossa programação reencarnatória que aqueles espíritos estivessem junto a nós para que a gente, primeiro, aprendêssemos a tolerar, a respeitar e a pedir perdão. Um espírito muito diferente de nós, que nos desafia, que não nos tem amor, só pode estar ali na mesma família com um objetivo, da gente perdoar, de ser perdoado, de fazermos o bem, de recebermos o bem, e de amar e ser amado. Não existe outra solução em relação a isso, não existe outra explicação. E, por lógica, é essa a realidade. Como também, quando a gente tem dentro da própria família espíritos bastante, vamos dizer assim, sintonizados, espíritos nos quais a gente devota um grande amor e que recebe também desses irmãos ou pai, que a gente recebe também o amor profundo, que a gente, ao olhar, já sente, né, a identidade de amor, de pensamento, de atitude. Ora, esse espírito não é da agora, é um espírito que nas minhas reencarnações já tenho um conhecimento e fomos, aos poucos, fazendo esse laço de amor e desatando os nós. Então, a família, a doutrina espírita nos coloca a família como a primeira escola.
é aqui na família que nós temos o maior laboratório de aprendizado. É na família que nós iniciamos a nossa trajetória de resgatar dívidas, de nos estruturarmos para darmos continuidade ao nosso processo evolutivo. É a família que vai nos trazer as primeiras lições de tolerância, de amor ao próximo, de respeito, enfim, todas as lições que nós temos que tomar nas nossas reencarnações, independente do objetivo que cada um de nós tem com relação à reencarnação atual, nós temos na família a primeira escola. É a família que vai nos dar todas os instrumentos, todas as ferramentas. É a família que vai nos dar as primeiras lições, que vai nos alfabetizar para podermos dar a continuidade na vida. Então, todo o restante que nós vamos vivenciar na sociedade tem como base a nossa família. Então, tudo que nós vamos executar fora do nosso lar está aprendido, está dentro da família o nosso espaço de aprendizado, de exercício, de prova e de missão. Então, fica para nós uma clareza, né? Isso daí nos dá uma abertura para que a gente possa solucionar problemas que possa estar existindo. Então, uma mãe que tem um filho que rejeita essa mãe, que diz que não gosta dela, que olha sem o amor, a mãe tem que entender que ali existe a oportunidade de um espírito que é um inimigo de vidas passadas. Não interessa o que fizemos ou o que nos fez, o que interessa é que nessa exata vida, nesse exato momento, a pessoa tem que pedir perdão. E esse perdão vem por pensamentos, atos, orações. Então, em tudo que fizermos, nós vamos estar fazendo no sentido da solicitação do perdão, na solicitação de amenizar essa distância, de fazermos de tudo para desatarmos o nó do ódio, do desamor e fazermos o laço do amor eterno. Então, é outra situação. Uma mãe vendo assim, ela se sente estimulada a fazer sempre o bem para aquele filho, diferentemente de uma outra situação, e não tendo essa visão, a mãe dizer, mas para que eu vou ficar suportando isso? Para que eu vou ficar perdoando? Fica sem sentido. Colocado a questão da reencarnação, da pluralidade das existências, da existência de famílias espirituais e famílias consanguíneas, de que a nossa família é o principal laboratório aonde a gente vai encontrar os grandes inimigos, mas também os grandes amores, que nós vamos encontrar os espíritos nos quais a gente tem que pedir perdão, com os quais nós temos que aprender a respeitar, com os quais a gente tem que aprender a evoluir. Então, são colocados ao nosso lado, não é de forma à toa, não é porque Deus quis, é porque nós necessitamos. Quem quis que esses espíritos estivessem conosco nessa vida, somos nós mesmos. Não tem nada a ver, Deus está atendendo a um pedido nosso. A misericórdia de Deus está se derramando na permissão que nós estamos tendo de encontrarmos esses desafetos e termos uma nova chance de sairmos dessa vida, retornarmos para o mundo dos espíritos de uma forma mais harmônica. Se nós não sairmos dessa vida como amigos,
né? Ou como parentes espirituais, mas pelo menos esse ódio, né, que existia seja aplacado. E que no lugar de lembranças terríveis que um ou outro tenha feito, tenha se colocado as lembranças do esforço que fizemos nessa vida, o esforço que estamos fazendo do amor, do respeito, da tolerância, da caridade, da compaixão, da resignação, do sacrifício. É muito diferente. E numa outra oportunidade que a gente venha a ter de uma outra reencarnação com esses mesmos espíritos, com certeza a situação vai ser completamente diferente. E que a gente busque nesses amigos fora da família, que a gente tem tanto apreço, tanto amor, que a gente gostaria que fossem os nossos irmãos consanguíneos, a gente entenda que essa é a nossa família universal e que esses amores que a gente tem externamente à nossa família faz parte de uma grande família, aonde essa nossa de carne hoje vai participar também no futuro desse grande amor que nós vamos ter por todos. Então, a cada existência, uma família nossa vai ser ampliada. Então, a cada existência, nós vamos ter a condição de conquistarmos espíritos, de refazermos antigas relações na base do ódio transformada para o amor. Olha que coisa bonita, olha que visão de futuro nós temos, olha que maravilha, né, essa oportunidade que Deus está nos dando. Então, a doutrina espírita nos possibilita essa felicidade. Então, em lugar de olharmos como um problema a família que temos, é a grande solução para a minha trajetória evolutiva. E, portanto, meu olhar, tanto para o bem quanto para as dificuldades, vai ser outro. Eu vou me sentir estimulada a ser uma pessoa com as dificuldades que eu tenho dentro da casa, a ser aquele elo, a ser uma pessoa que o sacrifício não vai ser à toa, que ao fazer todo o esforço, né, do meu amor por aquelas pessoas, eu vou saber que eu estou conquistando corações para a eternidade, que lá na frente esses espíritos vão ser meus grandes amores. Então, de inimigo hoje, eu vou ter no futuro a minha família espiritual extensa, imensa, que vão, né, nas minhas dificuldades futuras, me ajudar. Então, eu estou cativando corações para que eu possa caminhar mais seguro, mais feliz, né, no meu futuro e nessa vida já. Então, a doutrina espírita nos traz essa revelação para nós, colocando assim que os laços eternos de amor de uma família espiritual existem e que nós já podemos, por meio dessa família complicada que possuímos, torná-la essa família universal, né? Então, lá para outras encarnações, lá para frente, né, no meu caminhar, nessa minha estrada evolutiva, eu ter a certeza de que o que eu hoje estou plantando vai ter colheitas maravilhosas lá no futuro. Seria isso a nossa mensagem da noite de hoje, colocando para vocês a oportunidade, né, que os espíritos estão nos dando para fazer uma reflexão durante toda a semana que vai se iniciar. Então, que a gente possa, com essas observações, com esses esclarecimentos, podermos trazer para nossas vidas mais felicidades. Que assim seja.